Tudo sobre literatura. O escritor português Gonçalo M. Tavares disse uma vez que existem 3 tipos de sedentários. O sedentário físico, que é o que a gente está acostumado a citar, né? O sedentário social e o sedentário mental. Se você fica muito tempo sem ler um livro novo, sem conhecer coisas novas, você é um sedentário mental. Você não tem que ler para se tornar uma pessoa mais inteligente ou para chavecar com mais categoria. Isso tudo também. Às vezes você fica tanto tempo no Instagram que você consegue ler o Guerra e Paz no Stories. Moacir Scliar, que era médico e escritor, ele dizia que as palavras elas tinham uma função terapêutica, acolhiam as mentes sofredoras. E eu acho que as mentes não sofredoras também, se é que isso existe, né? E tem um efeito catártico também, porque você se identifica com os personagens e a partir dessa identificação, você vai meio que treinando para sua vida. O livro que eu leio de um jeito, você lê de um jeito, a Isabel lê de outro jeito, porque ele depende do momento que você tá vivendo. Às vezes você não gosta de um livro porque você tá num momento péssimo. E aí todo mundo adora e você fala, pô, mas como assim? Eu não gostei. Inclusive, o mesmo livro, se eu tiver lido com 20 anos e eu for ler agora com 40, o livro vai ser outro, porque eu sou outra pessoa. Eu amava o Maurício de Souza, realmente foi uma pessoa... Foi fundamental na minha vida, porque tem uma fase que rola a implicância com o livro, que vai, às vezes, dos 10 aos 13 ali, sabe? E aí, quando eu descobri o gibi, que eu tinha aquele mundo maravilhoso com 1000 histórias e 1000 personagens... E me apaixonei por aqueles personagens, me apaixonei pela forma, li interpretando. E aí fiquei muito apaixonada pelo Maurício e o Maurício me trouxe de volta para os livros. Segundo a Universidade de Yale, pessoas que dedicam mais ou menos 3 horas por semana à literatura, elas tendem a viver, em média, 2 anos a mais que as outras pessoas que não leem. Um estudo da Universidade de Sussex, no Reino Unido, pesquisadores descobriram que, tipo assim, se você fica 6 minutos lendo, depois os teus níveis de estresse melhoram muito. Baixa a frequência cardíaca, Isabel. Agora, tem uma coisa importante, não pode ser qualquer livro. Tem que ser livro de ficção, tem que ser livro tipo Dostoiévski, entendeu? Machado de Assis, um Paulo Coelho, ok, entendeu? Mas alguma coisa que te tire dos teus problemas. O livro que me trouxe de volta foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Feliz Ano Velho mexeu, olha, fico até arrepiada toda vez que eu falo desse livro, porque era um momento que eu tava chata. Eu tava com 13, 14 anos, chata. Aquele livro é um misto de emoções, né? Você uma hora tá chorando, no segundo seguinte você tá rindo, no segundo seguinte você tá completamente empático com aquele personagem, no segundo seguinte você tá com raiva dele. E tem uma coisa da sexualidade também. Exatamente, tanto que ele foi o crush de todo mundo da nossa geração, né? A dramaturgia tem uma função catártica. Muitas vezes a gente não tem coragem, Isabel, de chorar por causa dos nossos problemas. Aí você começa a ler, sei lá, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Tá com um problema no casamento, com um marido ciumento, que fica te controlando, tá meio sem saber como lidar com aquilo. Aí você percebe que o Bentinho, ele fica ali atormentado pela questão, a Capitu traiu ou não traiu e tal. Aí ele decide que ela traiu. E ele simplesmente acaba com a vida dela e com a vida dele. Você pode falar assim, cara, eu não estou afim de passar a minha vida ao lado de um marido controlador e ciumento. Ou seja, o livro já te ajudou. Não tem como eu ler os teus livros e não saber quem você é, de alguma isso forma. É muito doido, é verdade. Não ler o teu caráter, os teus verdade. valores. Nossa. Não é incrível? Adorei. Mudei sua vida hoje. Mudou, porque eu tô imaginando. Eu falo pros meus leitores que já leram todos esses, eu tenho certeza que eles me conhecem tão bem ou melhor do que muitos amigos íntimos meus. Uma outra coisa maravilhosa da literatura também é que você se apaixona pelos personagens, né? Os 2 irmãos do Milton Ratum, eu fiquei apaixonada pelos 2. Eu ia alternando, assim. Aí depois esses irmãos viraram o Cauã. Aí eu mantive a paixão, né? Até melhorou. Todo poema é um chão feito não para helicópteros. Teve uma pesquisa recente, de 2016, do Instituto Pro Livro, que diz que 44% dos brasileiros não leram sequer um único livro nos últimos 3 meses. Ler é uma coisa muito perigosa. Não é à toa que nas ditaduras os livros são proibidos, né? Então a gente questiona muito no Brasil, a baixa escolaridade é um acidente, né, da economia ou de má gestão, ou se a baixa escolaridade é proposital. Acho que a gente, às vezes, quando comunica, não, então se tá fazendo sucesso, se chega nas pessoas não é bom. Tem muito. Você sente isso, assim? Você já foi a alguma flip? A Flip de negócio de Paraty, nunca nem me chamaram. A Flip um tem absurdo, uma né? coisa louca. E é muito doido, porque lá tem a tal da Flipinha.
E aí, o que eu recebo de foto nas redes sociais de gente com meu livrinho, perguntando por que você não tá aqui? Eu nunca fui. Bienal é o grande momento da minha vida, sabe? É o momento em que eu encontro as pessoas que me leem a vida inteira ou que acabaram de conhecer o meu trabalho. É tanta gente bacana. E você é popstar, né, Thalita? Na Bienal, eu me sinto meio popstar, me sinto meio Beatles. Monteiro Lobato recentemente foi alvo de uma enorme questão, porque o Monteiro Lobato usa termos absolutamente racistas. Então ele fala mulata, ele fala o negrinho, aventou-se a possibilidade de eliminar o Monteiro Lobato das escolas. Eu acho o seguinte, vamos continuar lendo Monteiro Lobato e vamos problematizar Monteiro Lobato e acusar ele de racista. É um livro que fala de uma época, é um documento, né? Alguns livros chegaram a ser proibidos em alguns países, né? E também são considerados livros malditos, tipo Apanhador no Campo do Centeio, do Salinger, é um dos livros mais importantes do século passado. Mark Chapman, que assassinou o John Lennon, estava com o livro embaixo do braço. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, também foi um livro aí cheio de questões, porque falava da relação de amor de Jesus com Maria Madalena. Os católicos ficaram loucos. Eu gosto muito de ser uma autora infanto-juvenil, eu tenho maior orgulho, sabe? Tanto que as pessoas me perguntam, por que você não escreve mais pra criança? Por que você não escreve mais pra adulto? Eu tenho um livro adulto, 2 infantis, o resto é tudo pra adolescente. E eu acho que a minha carreira até os meus 100 anos eu vou fazer assim. Um livro pra adulto aqui, 5 para adolescente. Um livro pra criança aqui, 10 para adolescente. Porque o que eu gosto realmente disso, é de fazer companhia pra essa galera que tá passando por esse momento tão complicado. Opa! Biografia também, gente. Eu amo biografia. Biografia é meio que uma revista de fofoca com mais categoria, né? Você fala assim, tô lendo a biografia do Sartre e da Simone. Troca de cartas. Gente, eu amo ler correspondência, porque é uma coisa muito íntima. Acalma a nossa vontade de fofoca. E, no entanto, parece uma coisa nobre, superior, porque você tá falando que você tá lendo um livro, entendeu? Tá lendo a biografia do Mick Jagger. Tá só querendo saber da parte da Luciana Gimenez, mas é biografia. Cara, pra mim, quadrinho é literatura. Inclusive, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, eu nunca consegui ler o romance. E eu li em quadrinhos. Eu tenho uma dica muito boa. Se você tá lendo um livro que você tá meio com vergonha, tipo, sei lá, 50 Tons de Cinza, que eu acho que tem uma super utilidade também, porque a categoria livros que dão tesão é uma coisa muito importante, não pode ser menosprezado. Mas se você tá com vergonha, você pode mudar a capa. Ou você pode botar o livro dentro da revista Piauí. Eu tenho uma coisa, eu amo Hilda Hilst, né? E eu amo a trilogia erótica dela. E eu acho sensacional, porque ela meio que também se... Opa, vou sair daqui desse posto, autora premiada, nanana, e pá! Mano, vou fazer coisa erótica e fez bem pra caraca. E todo mundo que vinha falar de 50 Tons de Cinza, eu falei, amor, vai ver, Hilda, vai. Total. Lê, Hilda, vamos falar de... João Baldo, a Casa dos Bodas de Tosa. Vai ler qualquer... Entendeu? Não, nada com... Não, mentira, eu não curti de 50 Tons. Eu comecei a ler, não me deu calor da bacurinha, não me deu nada. Tem aquele filme maravilhoso do Felipe Hirsch, vocês viram? O Severina? O Severina conta a história de um livreiro que é feito pelo ator do Medianeiras, sabe? Que é um gato. Javier, gente. Javier, meu íntimo. Uma cidadezinha pequena no Uruguai e tem uma cliente que sempre entra e ela vai roubando livros. Ah, gente, eu acho que tinha que ter uma lei que perdoasse pessoas que roubam livros. Eu acho que é o tipo do crime que não pode ser considerado crime a pessoa roubar livro. Não existe você pedir livro emprestado, é sem noção. Me dá esse livro, eu posso até te dar. Agora, emprestado você não vai me devolver, entendeu? E aí acaba a relação. Falando sério, Isabel. Isabel, tem 3 livros meus com você, do Essa de Queiroz. Parece que vai chegar alguém com uma champanhe a qualquer momento, com morangos, sabe? Parece que vai chegar alguém de roupão. Enfim, gente, é um negócio aqui que eu tenho com manhã. Falei na terapia isso.